Grenal é Grenal e vice-versa. Aí, Odair. Divide famílias, amigos e até um estado inteiro, né, Odair? Divide muita gente e esse é o clássico que tu queria ver, né? Grenal, que teve origem lá em 1900 e bolinha, mas começou primeiro com o Grêmio em 1903, setembro, com os alemão. Nós com os alemão vamos se divertir. Então com os alemão que vieram da Alemanha. E eles eram assim, alemão, meio elitista, meio metido, nariz empinado. E esses caras fundaram o Grêmio. E depois, passou um tempinho, aconteceu que... Veio o Internacional, 1909. Um clube mais humilde, aberto a todos os tipos de povos. Aí veio o nome Internacional. Faz sentido. Né? É isso aí. E aí nasceu a Clube do Povo. rivalidade Grenal, a maior rivalidade de todo o mundo. E aí começou de verdade essa treta toda no primeiro Grenal, que foi logo em 1909, 2 meses depois do Inter ser inaugurado, criado, né, cara? E foi lá no Estádio da Baixada, antigo Estádio da Baixada do Grêmio. E, cara, já começou assim, ó, com um sonoro 10-0, né, cara? Claro que era outro futebol, né, Kleber? Não tinha... Como é que é uma história que não tinha nem gandula? Tem duas curiosidades desse jogo que o povo acho que não sabe. Só quem tava lá, né? É, nós não tava lá nessa época. Ainda não. Mas enfim, primeiro, o Inter, como recém-fundado, queria que o Grêmio, que já era mais conhecido, fosse com o time titular. E o Grêmio não queria mandar o time titular, queria mandar o time B. Tentamos poupar esses caras. Tentaram poupar o nosso time aqui. Mas enfim, conseguiram lá, abrir uma agenda lá e conseguiram 2 meses depois marcar o amistoso e o Grêmio foi com o time A. E foi um 10-0. A gente avisou. Tem um outro detalhe, olha aí. Nessas goleiras, que deixa um pouco em dúvida a minha cabeça, principalmente dos colorados. Nesse 10-0, não tinha rede na goleira, vocês sabiam? E sabe como é que eles faziam pra contar os gols? Ficavam uns caras lá que dizem, pô, de passagem, que eram uns alemão, né? Falavam em alemão. Falavam em alemão. Muito suspeito isso aí. Suspeito. Ficava sentado numa cadeirinha lá e ficava... Gol, a bola entrou. Gol, a bola entrou. Aí 10-0. Se não fosse esses caras, seria 8, então. E aí depois teve um outro Grenal também, o segundo Grenal, que aí a gente popou esses caras. A gente popou, não deu toda essa diferença, deu 10-1. Aí o Inter já conseguiu fazer gol, né? Já começamos assim, já melhorou. Já melhorou pro nosso lado. Isso. Mas e a primeira vitória colorada, tu sabe quando foi, Odair? Eu sei, eu tava lá. 1915. Isso aí, cara. Um sonoro 4-1. Muita festa colorada do Inter. E aí começou a grande rivalidade Grenal. Tá tudo muito bem, tá tudo muito bom, 10-0, 10-1, 4-1, tá, isso aí não interessa. A gente quer saber, o povo quer saber. E briga, cara, quando é que vai ter briga nesse negócio aí? 1918, Odair. Puta, demorou, né? Um Grenal para um campeonatinho lá que tinha lá, o Grêmio vencia o Internacional por 1-0. Normal. Quando teve invasão, brigaiada em dirigentes, torcedores, jogadores se meteram. Grenal número 11. Tem o negócio do Manuel, né? Esse tal de Manuel é um torcedor do Grêmio. Ídolo nosso. Ele esfaqueou Ribas, meia do Inter, e um torcedor também. Mais de 100 feridos nesse Grenal aí. O jogo foi suspenso, né? Não tinha como continuar, né? Tentaram remarcar mais adiante, mas o Grêmio não aceitou. Até porque ele vencia o jogo. Os pontos foram tirados do Grêmio. Mais importante, esse Grenal é computado como vitória do Grêmio até hoje, daí. A gente não jogou porque a gente tava preso, cara. Bom, isso que tu chama de clássico Grenal até hoje, na verdade naquela época ainda não se falava Grenal, né? Foi só em 1926 que um jornalista, depois de um 4-1 pro Grêmio, normal, né? Botou esse nome Grenal, né? Parente teu, né, Odair? Ivo, né? Ivo Martins? Ivo Martins, não, tinha que ser, né, cara? A gente manda, né? Então aí o que aconteceu? Ele botou o nome Grenal, porque eles achavam muito difícil falar um nome comprido, Grêmio, só que esse jogo aí, além de ter o batismo do clássico, teve também cenas lamentáveis, né, Kleber? Policiamento, invasão de campo, mais uma vez, normal em Grenal, né? E a gente tem que falar de um Grenal de 1938, que, cara, minha família tá diretamente ligada. Tu sabia, cara, que o meu tataravô, Álvaro da Silveira, apitou um Grenal? Tô sabendo agora, né, cara? Passa martel. De novo, cara? E aí? Na verdade, esse jogo era pra ter sido 11-0, Odair. Agora eu entendi, né? Odair, Grêmio, Silveira, o Cacalo, né? Também. Mas enfim, esse jogo terminou 6-0 pro nosso Colorado. Mas 5 gols foram anulados. Era pra ter sido 11. Sim. O parente Odair anulou, alegando impedimentos, toque de mão. No final do jogo ele foi indagado por um radialista. Por que você anulou 5 gols do Internacional? E aí ele falou, 11 gols é muito pra um Grenal, pra uma partida, é melhor deixar só 6. 11-0. E
E aí um tempinho depois, no ano de 40, né, aconteceu um negócio legal que foi o profissionalismo do futebol gaúcho, então a coisa tava ficando séria e tal, né. E tem um Grenal que eu acho que vale a pena citar, que em 44 aconteceu um negócio interessante, já era o rolo compressor do Inter, aquele timaço lá, um dos maiores times de todos os tempos do Inter, o Inter tava metendo 3-0 no Grêmio e aconteceu um negócio que ficou na história, a maior virada dentro de um clássico Grenal. O placar acabou 4-3, com gols de Ivo, Mário e Bentivi pelo Grêmio, né, cara. Em 45 teve um Grenal também importante, né? E isso, em compensação, em 45 o Internacional venceu um Grenal por 4-2 e acabou passando o Grêmio em Grenais. Algo que os tricolores não alcançaram até hoje. Até hoje. São 80 anos na frente em Grenal. Papai é o maior, né? Mas em 48 também, o Internacional teve a sua maior goleada em Grenais até hoje. 7-0, cara. Carlitos fez 2 gols. Aliás, é o maior artilheiro dos Grenais até hoje, né? 62 gols em 42 partidas. Não, a gente não é bobo, né, cara? A gente respeita o rolo compressor, mas também deu, né, cara? Porque anos 50 e 60, cara, só dava Grêmio, cara. O Grêmio, por exemplo, só pra ter uma ideia, em 13 gauchões o Grêmio ganhou 12, cara. E além disso, pra botar a cereja do bolo, cara, em 54 foi inaugurado o tradicional sagrado casarão, estádio olímpico, cara. 54. Isso, e tem o primeiro Grenal aí também, né? Essa história é boa, cara. Você conhece essa história do primeiro Grenal no Olímpico? Então eu vou te contar, cara, vou te contar. Não precisa. Grenalzinho ali, né? Tesourinha estava no Grêmio, já se aposentando, né? E o Inter tinha um timaço, Larry na frente. O Inter estava virando o Grenal 4-1. O Grêmio saiu ganhando e o Inter virou 4-1. No quinto gol do Internacional, o goleiro Sérgio do Grêmio abandonou o jogo. Que vagabundo. Larry foi no vestiário e convenceu ao Sérgio voltar que eles não iam marcar mais gols. Volta, vem. O Grêmio até diminuiu 5-2. Mas Larry, muito amigo, fez mais um e fez 6-2 em cima do poderoso Grêmio dos anos 50 e 60. Que traíra, né? Inauguração. Em 1967, daí aconteceu o primeiro Grenal por um brasileirão, o antigo Robertão, né? Roberto Gomes Pedrosa. Sabe quem venceu? Tô nem aí. Inter 2-0. Que bobagem isso aí. Não, então tá, tu quer falar de vitóriazinha do Inter, né, cara? O que importa não é vitória, é briga, cara. Em 69 teve um Grenal, e esse sim, os caras estão de parabéns, cara. 22 jogadores em campo, 20 foram expulsos, cara. Só sobrou o Alberto e o Dorinho, cara. Um de cada lado, assim, ó. Pra tu ver com quem nós estamos lidando, né, cara? Grenal é, ó. E hoje vai ter briga aqui se deixarem também. Pois é, Aldair. De 69 em diante, o Internacional fez um timaço, que foi até octacampeão gaúcho. E teve uma invencibilidade em Grenais. Aliás, a maior invencibilidade até hoje em Grenais. De 71 a 75, o Inter empilhou 17 Grenais sem perder. E tá triste aí, cara? Baca, vou ser bem sincero pra vocês, cara. Eu não aguento mais perder pro Internacional, cara. Ô, Tarcísio, flecha negra! Outro áudio dele aí. Eu me lembro dessa história aí, cara. Ô, Tarcísio, não deu, né? Pô, é lamentável, sinceramente, eu já tô no negócio, sabe, eu não queria falar não, mas eu vou dizer, pô, já não aguento mais perder pro Internacional, não aguento mesmo. Relembrar é viver. Mas chega de sofrer, cara. 77 foi o ano da virada. Primeiro que assim, ó, cara, a gente começou o Grenal já batendo recorde. O gol mais rápido da história dos Grenais foi feito pelo Iura, grande ídolo nosso, aos 14 segundos de um Grenal. E se não bastasse, assim, essa vergonha pra vocês, a gente ganhou o Gauchão de 77, interrompendo a hegemonia de 8 anos, e ganhamos de 2-1, com o gol lendário do André Catimba, cara, ele fez um golaço no Grenal e comemorou assim, ele deu um pulo assim, ó, Se machucou aquele boca aberta. se machucou, deu cãibra no ar, cara. Ele ficou assim de cara, parecia uma tábua assim no chão. Mas ganhamos o Grenal. Boca aberta se machucou. Dentre muitos Grenais, Aldair, aconteceu um que ficou conhecido como o Grenal do século, em 1989. O Grêmio saiu ganhando. Opa! Olha aí, Grenal do século, estamos ganhando. Mas estamos ganhando. Tinha um tal Nilson, goleador do Campeonato Brasileiro, acabou fazendo 2 gols, o de empate e o da virada. Detalhe, o Inter estava com um jogador a menos, Casemiro foi expulso no primeiro tempo ainda. O Inter eliminou o Grêmio no Campeonato Brasileiro, depois acabamos perdendo pro Bahia, mas eliminamos eles. O papai é o maior, não tem. Papai é o maior.
Tá, e aí? Esse teu time aí tem Copa do Brasil? Nós temos 5 Copas do Brasil. E vocês? Temos uma. Mas nessa uma, nós eliminamos você nas quartas de finais. Puta merda, é verdade, cara. 1-1 e 1-1 e depois foi pros pênaltis, né? 3-0 nos pênaltis. Não sabe bater pênalti? Esses burros aí. Fomos campeão da Copa do Brasil, tiramos eles. Burro, mas e a gente tem 5. Copa da Campeão, temos uma. É burro e tu. É mesmo. Grenal é festa, é alegria, é comemoração. Por falar em comemoração, cara, em 96, né, ano que a gente foi campeão brasileiro, teve um Grenal no Beira-Rio, na casa deles. A gente ganhou de 2-1. Gol do Dinho e depois o gol do Paulo Nunes, cara. Primeiro que assim, um golaço de bicicleta, né, uma pintura. E aí ele saiu comemorando, imitando o Saci, pulando assim, ó, cara. Ali, ó, comemoração é com nós mesmo, né, cara. A gente zoa muito. Quer falar em comemoração? É. Tá bom. Em 97, Páscoa. Puta merda. Olímpico. Ah, lembrei agora. Fabiano! Fabiano! O gol do Grenal do Coelhinho. 5-2 no Olímpico. O Fabiano fez 2 gols e 2 assistências e saiu comemorando assim, do Coelhinho assim no Olímpico assim. E a torcida do Grêmio, ó. Em 99 aconteceu um Grenal, encontro de gerações, né, Odair? Ah, verdade. O Capitão Dunga, tetracampeão, viria enfrentar Ronaldinho com 18 anos ali, que seria surgindo, né? Seria futuro pentacampeão, né? Como foi esse Grenal, Odair? Assim, com gerações. Únicas alegrias que o Ronaldinho deu pro Grêmio foi nesses jogos aí, né? Porque ele enfrentou, era um Grenal pra decidir o gauchão. Nos 2 primeiros deu 1-0 pro Inter, 2-0 pro Grêmio, daí foi pro último jogo. E no último jogo daí sim, cara, o Ronaldinho lavou a égua, cara. Primeiro que ele deu aquele lençol lá no que todo mundo lembra, né? Histórico. E depois ele deu aquele drible no cantinho lá, aquele elástico. E detalhe, cara, não foi na cagada. Ele planejou, ele ficou a semana inteira treinando aquele drible. Inclusive ele apostou churrasco até com os caras do Grêmio lá, dizendo que eu vou fazer esse drible no Dunga. E aí, né, depois o Ronaldinho também fez gol nesse jogo aí, um gol mágico, lindo aí, que tu vai ver, talvez aí. E, cara, então assim, ó, Ronaldinho e Dunga deu, Ronaldinho, né, cara? A única coisa boa que ele fez pelo Grêmio também, né? Em 2004, dá pra gente falar um negócio legal também, que foi uma marca que o Grêmio, o Inter e o Grenal alcançou, que foi assim, ó, foi o primeiro Grenal por competições sul-americanas. Bah, a dupla Grenal tá de parabéns, né, cara? Parabéns! 15 de setembro, te lembra o quê? Aniversário do Grêmio. Foi esse Grenal aí. Teve Grenal. Teve Grenal. O Inter venceu 2-0. Gol do Chiquinho. O Chiquinho puxou, ó. Parabéns pra você no dia do aniversário do Grêmio. Mas teve outro Grenal uma semana depois, daí. E uma marca importante também foi conquistada nesse dia. Sério? O gol 1000 Ah, Grenais. não, cara. E ele foi feito por um cara que mudou a história do meu Inter. Bah, esse cara eu respeito. Né? Esse cara, ele estreou, entrou no jogo e fez um gol de cabeça. Machucou muito o Grêmio, mas eu respeito. Meu gol. E ele não sabia, sabe, quem era quem é o cara? Fernandão. É, esse cara. E o Rafael Sobis, quando ele estava comemorando, ajoelhado na bandeirinha, o Rafael Sobis chegou, cara, tu fez o gol 1000 em Grenais. Ele disse, sério, cara, ele não sabia que era. Mas foi muito legal esse mês de setembro de 2004. Parabéns pro Grêmio e parabéns pro Fernandão com seu gol 1000 em Grenais. Em 2006 ficou muito marcado pro nosso Inter, né? Por grandes títulos, né? Não vou lembrar aqui. Mas também teve uma marca um pouco negativa num Grenal, né? Que a gente tá falando de Grenal aqui, né? O Inter, um Grenal antes, a torcida do Grêmio quebrou todos os banheiros do Beira-Rio. Daí o Inter resolveu botar os banheiros químicos para ele na arquibancada. Isso ficou famoso, né? E daí? E aí, no Beira-Rio, daí tinha banheiro químico, né, cara? E a torcida do Grêmio primeiro cagou nos banheiros químicos, né? É importante dizer isso. E pegou os banheiros químicos e atirou tudo no fosso do Beira-Rio lá, tocou fogo. Bah, foi o maior banzé, né, cara? Né? Fumaceira, bah, foi feio mesmo, né, cara? Tudo bem, não devia ter feito banheiro químico, mas foi uma fumaceira, cara, e aí ficou o Grenal dos banheiros químicos famoso até hoje. Cagada da direção do Inter, né? Que merda, né? Chegamos em 2009, né, cara? E se tu não é boca aberta, você vai fazer conta, então 2009, né? Então significam 100 anos de Grenal. O Grenal do Centenário. Tamo ficando velho. O Grenal do Centenário foi legal porque primeiro, assim como no primeiro Grenal, o Grêmio ganhou. E outra, né, cara? Eram 7 Grenais de jejum e aí nós acabamos com essa palhaçada. Voltamos a vencer. E nesse Grenal do Centenário aí, o Grêmio ganhou de 2-1 de virada. O gol do Inter foi do Nilmar, né, cara? E aí o Souza meteu um de falta e aquele Guampa lá do Maxi Lopes fez o dele, né, cara? Ó, amigo do Icardi.
coisas mais legais de um clássico, além de briga, né, cara, é quando tem provocação dos dois lados, né, cara. Em 2013 teve um Grenal que foi um show de provocação, né, cara. E tu tava lá, 2013? Conta aí. Pior que eu tava lá, pior que eu tava lá, do binóculo? Sim, me lembro, sim. Foi aqui em Caxias do Centenário aqui. O Renato ficou a semana inteira provocando o D'Alessandro, que não adiantava estar lá em cima, o Renato, né? Não adiantava estar lá em cima. Logo eles iam encostar. E um dos gols foi do D'Alessandro. E o D'Alessandro saiu comemorando e foi lá na bandeirinha e fazia aqui, ó. Não estou vendo vocês. Né, cara? Não estou vendo vocês, eu estou vendo vocês. Que graça do caralho. O Dali era foda. Vai rindo. Tá achando engraçado, né? Cara, na verdade, então vamos pra 2015, que aí sim teve graça, né? Grenal na Arena, Campeonato Brasileiro, 5-0, cara, um show do Juliano, do Leonel Messi, o nosso Luanzinho, do Fernandinho, do Bobô. E assim, pra ficar mais legal ainda, cara, os gols foram em cima do Alisson, aquele goleiro que depois foi pro Liverpool ali, que todo mundo gosta. Cara, então assim, ó, 5-0 fora o show. A gente ficou tipo assim, sem adversário, cara. Ué, estamos sem adversário aqui também. Ô, aparece aí, cara. Fala aí. Tô com vergonha, cara. Eu também ficaria. 5-1. Mas, 2016, nós ia passar o trator, cara. Nós ia passar o trator em vocês. Passar o trator, cara? Esse Grenal é bom de lembrar também, cara. 2016, o Inter é treinado pelo Argel Fuchs. E aí vazou o áudio dele na semana do Grenal, que ele era o treinador do Inter, dizendo assim, ó, meu time tá ajeitadinho, nós vamos pro Grenal, nós vamos passar o trator nesses caras aí. Resultado, o Douglas 10, montou no trator e dirigiu e atropelou o Inter, cara. Eles foram atropelados, cara. 1-0, cara, não se brinca com o Grêmio. Nós tava por cima, né? 5-0, passamos o trator. Cara, não tinha pra ninguém, né, cara? Nos Grenal só dava nós aqui. E foi, cara. Dá uma segurada aí, cara. A fase não tá boa pra nós, cara. Tá pedindo arrego, cara. Tá pedindo arrego. Isso me lembra o outro Grenal, cara, 2018. O famoso Arrego Day, o dia do arrego, cara. O que acontece assim, ó? Um Grenal no Beira-Rio. O Grêmio, como sempre, foi lá e virou virada, ganhou, né, cara? 2 gols do Luanel Messi. E aí, cara, a provocação tava demais, né, cara? E o que acontece, cara? Os jogadores do Inter foram no vestiário do Grande Barra. O cara fez, cara, mas, pô, não provoca tanto assim. E quem tava lá? Quem tava lá pedindo arrego? O D'Alessandro. Não era o D'Alessandro, que era o fodão, cara, que botava ali e tal. Cara, arrego não vai ter arrego, nós vamos provocar, vocês vão se deitar, porque o Grêmio é o Grêmio anti-arrego. A fase tava excelente pro Grêmio, né, cara? Acontecia só coisa boa pro Grêmio. Que dancinha é essa, bicho? Cara, tá esquecendo da valsa 2015 do Sacha no Beira-Rio, gauchão, velho. Gauchão, cara, gauchão. 15 anos sem título. Cara, vocês não tem que falar nada, cara. Gauchão, cara. Aqui, ó, 5-0. Arrego Day, trator. 1 minuto de silêncio. Para o Inter que tá morto. E ainda tem uma coisa assim, ó. Até hoje eu tô tentando descobrir uma coisa. Quem é Dourado, cara? Quem é Dourado? Vai te lavar, rapaz. Tá, mas vamos fazer uma pausa aí só pra falar uma coisa. Tudo bem, a história do Grenal é bem legal, vitórias, derrotas e tal, mas faltou uma coisa na história do Grenal pra nós aqui, pelo menos do canal, que é assim, os maiores ídolos de cada time se enfrentar dentro de campo. Falcão e Renato nunca disputaram um Grenal entre eles, né? Mas em compensação, em 2011, eles eram treinadores e se enfrentaram como treinadores. Que isso, louco? Tá maluco? Tô imitando que diaba. O que tem a ver o que diabo com a história, cara? O Renan, 2011, esse mesmo jogo que tá falando aí, não lembra? Puta merda, cara. É, cara. Primeiro Grenal no Beira-Rio, 3-2 pro Grêmio. O Inter devolveu o placar no Olímpico. 3-2. Ganhou nos pênaltis. Renan defendeu 2 pênaltis e deu a resposta provocando a torcida do Grêmio, que diabo um ano antes, que o Inter perdeu pro Mazembe. E o Inter foi campeão dentro do Olímpico. Aliás, o último título dentro do Olímpico, que não via taça, né? O Inter ganhou o primeiro Grenal do Olímpico e o último. O papai é o maior. Que diaba? Que diabo isso aí? Tem um monte
monte de Grenal que a gente falou aqui, mas assim, a gente tem que falar de um que foi em 2020 que, cara, futebol foi fraco, mas teve uma coisa maravilhosa, cara, que foi assim, ó, 8 expulsão, cara. Tanto que ele foi chamado, né, Kleber? Tu lembra como é que foi chamado? Fim do mundo. Grenal do fim do mundo. Até porque foi na semana que iniciou a pandemia aqui no Brasil, né? Foi jogo feio, 0-0. Primeiro jogo na Libertadores da história. 8 expulsão. 8 expulsão. Quem apanhou foi a bola, na verdade, né, cara? E acho que esse é um Grenal que pode exemplificar bem, né, a história do Grenal, assim, que é disputa, briga, nem sempre futebol bonito, mas muita agressividade, né, cara? Isso aí. Então era isso, né, gente? Esse é o clássico Grenal, o maior clássico do universo, na nossa opinião. E a verdade é que a gente teve muita briga, muita treta, muita zoação, mas a verdade é que a gente não vive um sem o outro, né, cara? O Grêmio só é gigante porque o Inter é gigante e vice-versa, né? Por falar em gigantes, tem números gigantes também, cara, infelizmente a favor do Inter, né, cara? Fala aí, matemático. São 452 Grenais, o Inter venceu 166, o Grêmio 143... E o empate tá 143. O Grêmio estamos quase perdendo pro empate. Tem que cuidar com o empate. Se der empate próximo Grenal aí, que vai ser logo mês que vem aí, né, Odair? Vai passar o Grêmio aí. Mas enfim, tirando as bobageiras, as zoações aí, Inter e Grêmio não vivem um sem o outro. Eu até tenho muito orgulho de ter um Grêmio um adversário tão vencedor como o meu Inter. Da mesma forma, como a gente falou, um é gigante por causa do outro. Gostou? Gostou, né? Te inscreve, dá o like, dá um joinha aí. Ajuda os guri, cara. Ajuda os guri. Papai é o maior. Um minuto de silêncio. Papai é o maior. Só um pouquinho. Quem é Dourado? Oh, vamos Inter! Vamos Inter! Vamos Inter! Vamos Inter!